debate que tem como tema mais informação e mais cidadania. Queremos, neste evento que marca o encerramento da Open Golf Week, abordar um bocadinho os princípios que defendemos enquanto administração aberta e estes princípios procuram justamente melhorar a relação entre o Estado e o cidadão, baseando em todos os princípios que defendemos, como a transparência, a responsabilidade, a participação cívica e também as novas tecnologias e a inovação como veículos promotores desses mesmos valores. Para este debate, conto com a presença dos especialistas desta mesa redonda. À minha esquerda tenho a Karina Carvalho, diretora executiva da Transparência Internacional Portugal, e à minha direita tenho o Rui Ribeiro, secretário da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Como sabemos, este é um dos temas prementes da nossa sociedade e o debate que pretendemos trazer hoje vai abordar um bocadinho que mecanismos devemos utilizar para disponibilizar mais informação e também como podemos incentivar o cidadão a participar mais e a envolver-se mais nestas diferentes causas que tentamos promover. E, ao mesmo tempo, como é que podemos criar novos mecanismos de participação? Para iniciar este debate, iria puxar uma pergunta introdutória, que é como podemos introduzir nesta equação o cidadão como regra e não como exceção. Não sei qual dos dois quer começar. Posso começar eu? Se a Karina não se importar. Não. Eu acho que cabe ao Estado, em primeiro lugar, ao Estado, às autarquias locais e a outros entes públicos, a promoção de uma política de conhecimento, por parte dos cidadãos dos respectivos direitos. Tendo por base este tópico, o Estado existe para servir o cidadão, para servir o homem, e o homem, o cidadão concreto, deve ser o centro das preocupações do Estado. E, portanto, também o centro das preocupações do Estado, se é o cidadão, a concretização dos direitos do cidadão. E, designadamente, os direitos fundamentais e, dentro dos direitos fundamentais, os direitos, liberdades e garantias, como é, e eu falo agora no âmbito da Carta, o direito de acesso à informação administrativa. Muito obrigada. Eu acho que o Rui tem toda a razão. Ele diz isso, que é um dever do Estado. Mas o que acontece frequentemente é nós, cidadãos, e sobretudo organizações da sociedade civil, como a ETI Portugal, ficarmos com a sensação de que estamos a pedir aquilo que não é nosso por direito. É como se tivéssemos que estar sempre a demandar aceder a informação que consideramos que é útil, e essa informação é útil não apenas para validar a gestão do Estado, portanto, as decisões que são tomadas pelos decisores públicos, sejam eles responsáveis políticos, sejam eles altos quadros públicos, não é? Mas, sobretudo, para nós sentirmos que participamos na gestão da vida pública. Nem toda a informação que é solicitada pelo cidadão comum é informação crítica, ou informação, quando eu digo informação crítica, é informação que tem que ser validada superiormente para poder ser libertada. Mesmo no plano local, imagine ter conhecimento de como é que foi tomada uma decisão pela Câmara Municipal ou pela Junta de Freguesia relativamente à instalação de um serviço público, qualquer que ele seja. Eu acho que isso reforça a democracia, reforça a participação cívica e deve ser olhado com um interesse que o cidadão tem na coisa pública e não o contrário, não é uma desconfiança que o cidadão tem. Eu acho que às vezes existe um pouco esta tensão, como se nós, cidadãos, estivéssemos a colocar em causa as decisões que são tomadas em nosso nome por aqueles que foram eleitos ou nomeados para garantir o interesse público. Portanto, acho que tem que existir esta confiança, mas essa confiança tem que vir dos dois lados, não é apenas um. E, portanto, também existir uma política de não opacidade, não é? E de divulgação proativa da informação. E isso nem sempre, apesar de a lei consagrar uma política de maior abertura na divulgação ativa da informação, nem sempre isso acontece. Uma das coisas que nós dizemos frequentemente é que nós não temos um verdadeiro Freedom of Information Act, como existe noutros países. Nós temos uma lei que foi robustecida, não há bem pouco tempo, alada, mas eu acredito que os princípios de operacionalização da lei ainda não foram plenamente incorporados, não é? Isso não faz parte da dinâmica organizacional da gestão pública. E quando o Rui diz libertar a informação de forma proativa, é exatamente isso. É pensar que quando a informação está a ser produzida, ela tem que ser produzida de forma a poder ser divulgada e apropriada, não é? Exatamente. E isso falta. Na nossa avaliação que nós fazemos, isso falta.
falta a divulgação proativa, não falta a produção da informação, falta o aspecto da divulgação proativa da informação. Isso falta, ou falta alguns, ou em muitos casos, mas a informação é divulgada, isto é, de forma reativa, isto é, no sentido de que o cidadão primeiro tem de fazer um pedido à administração para que a administração lhe dê. E poderia nem fazer esse pedido à administração e depois, a seguir a isso, nem fazer a queixa-acada, se toda essa informação que pode ser divulgada e deve ser divulgada proativamente estivesse disponível. Eu acho que isso é essencial até, e está inscrito no nosso compromisso, no compromisso do segundo Plano Nacional de Administração Aberta, que é a sensibilização também junto das entidades públicas para esse processo. Não é? Porque eu creio que falta muita informação ao nível das organizações públicas, que têm a responsabilidade de cumprir a lei, de cumprir a lei, de perceberem que essa informação tem que ser disponibilizada dessa forma, proativamente e por defeito. Ela tem que ser disponibilizada por defeito. O que nós vemos é ao contrário, é não se divulga nada, à espera que a cada recomende a sua divulgação. Não é? Eu iria aproveitar este momento para pedir ao Rui também para nos explicar um bocadinho o que é esta LADA, o que é este lei, o que é este regime de acesso à documentação que é tão necessária. Explique-nos um bocadinho melhor como é que podemos traduzir isto. A LADA é uma lei que visa possibilitar que os cidadãos tenham acesso à informação administrativa. Quer na informação administrativa stricto sensu, quer a informação administrativa de caráter ambiental. Antigamente havia duas leis, uma para o acesso à informação ambiental, outra para o acesso à informação administrativa na sua, digamos, de caráter geral. Hoje em dia, com esta lei 26 de 2016, há uma só lei, e bem, e a LADA permite que os cidadãos obtenham acesso à informação administrativa. Como? O cidadão pede o acesso à entidade administrativa que ele pensa que detém ou que elaborou o documento. A questão não é o ponto fulcral do documento administrativo, não é ser um documento elaborado por aquela instituição da administração pública. É o documento produzido ou detido por essa entidade. E, portanto, o cidadão pede, a administração dá ou não dá. Se não der, o cidadão pode apresentar queixa-acada. Se a queixa estiver em tempo, a CADA convida a administração pública a pronunciar-se, aquela entidade administrativa pública a pronunciar-se, e essa entidade normalmente pronuncia-se, e depois a CADA emite o seu parecer. Até a administração pública até pode pronunciar-se no sentido, olha, a seguir ao convite da CADA, olha, já temos essa informação. Então a CADA faz um ofício dizendo ao cidadão, ao particular, olha, a administração informa isso. Se o particular nada disser, ou disser, sim senhor, nós recebemos, o processo é arquivado. Outra forma de atuação da CADA é a seguinte: o cidadão apresenta um pedido junto da administração e a administração tem dúvidas se pode ou não facultar o acesso àquele documento. E então pede o parecer da CADA e a CADA emite o seu parecer e a seguir a isso a administração recebe o parecer da CADA e normalmente cumpre. Normalmente a administração cumpre o parecer da CADA, quer quando o parecer resulta de uma queixa, quer quando resulta do parecer, de um pedido de parecer dirigido à CADA. Normalmente cumpre. Mas se não cumprir, só resta ao particular a via dos tribunais administrativos. Sim. A via judicial. Eu gostava de dizer uma coisa relativamente a isto. Como deve calcular, trabalhando numa organização com as características da nossa, fazemos vários pedidos ao abrigo da LADA. Ao longo dos anos fomos adquirindo experiência e competência no processo, até em matéria procedimental. Mas o cidadão comum não tem esse conhecimento.
E, portanto, muito embora valorizando, como é óbvio, toda a possibilidade que temos de fazer o requerimento, de ir à CADA, de obter essa informação, a verdade é que nem todos os cidadãos têm os mesmos recursos. E, portanto, o que acontece frequentemente é um cidadão que não tenha, um cidadão ou cidadã que não tenha acesso à informação de forma imediata, essa que é partilhada proativamente, desiste de ter acesso a essa informação e começa a formular juízos de valor. E estes juízos de valor são os juízos de valor que normalmente alimentam os populismos, não é? O descrédito nas instituições democráticas e provoca a erosão da democracia. Portanto, aqui não é só nós termos uma lei que eu acho, pessoalmente, que pode ser robustecida. Não é termos um processo que funciona bem, mas repara, aquilo que o Rui dizia de aceder aos tribunais administrativos. É verdade, mas também é preciso recursos para aceder aos tribunais administrativos e também... E quanto a cada, não há custos a pagar. Pois, mas... Para os tribunais há. Para os tribunais há. Para os tribunais há. E já nos aconteceu a nós, até na TI, termos submetido o pedido ao Tribunal Administrativo e quando formulámos o pedido, dirigimos o pedido à entidade, colocámos à entidade que nos parecia ser aquela que detinha a informação e o Tribunal decidiu que não era aquela entidade. Depois, entretanto, o processo ficou arquivado porque o Governo libertou essa informação sobre as subvenções vitalícias. O facto é que tivemos que pagar as custas judiciais. Portanto, tomar esta decisão de ir a tribunal, não é uma decisão que se toma avaliando a informação que queremos aceder, isto do ponto de vista institucional. Mas o cidadão comum, eu creio, eu próprio já fiz alguns pedidos, nunca me ocorreu ir aos tribunais administrativos, é um facto. Que não tenho recursos individuais para fazer. Portanto, é uma lei que existe, mas na prática eu acho que deixa muita gente de fora do exercício pleno dos seus direitos. Pois, mas isso já não é tanto matéria da qual a cada emite os seus pareceres de acordo com a lei, não é? Claro. E portanto, não pode extravasar as competências. E emitido o seu parecer, a cada esgota as suas capacidades de intervenção naquele caso concreto. Os pareceres da cada não são vinculativos. Normalmente a administração cumpre. Eu tenho, relativamente ao relatório de atividades do ano passado, tenho a ideia de que cerca de 80% dos pareceres da CADA foram cumpridos. Cerca de 80% dos pareceres da CADA favoráveis ao acesso foram cumpridos, porque às vezes a CADA pronuncia-se desfavoravelmente ao acesso. E tenho essa ideia de que foram cumpridos 80% dos pareceres da CADA, mas temos que, vamos viver com aquilo que temos, como se diz. Temos que caminhar mais para a proatividade da Exatamente. partilha da informação. E que os parceiros da CADA sejam vinculativos, é isso que nós defendemos. A CADA não pode a CADA tornar os seus parceiros vinculativos, não é? Claro, Quem pode tornar os parceiros vinculativos é o legislador, é a Assembleia da República, neste caso. Gostava de pegar em mais um ponto ainda sobre este regime, que é a designação de um responsável. Qual deve ser o perfil destes responsáveis pelo acesso à informação? Como é que eles podem ser identificados por parte das entidades? O perfil cabe a cada entidade que deve designar um responsável pelo acesso à informação, cabe a cada entidade definir o perfil do respectivo raio. As competências do responsável pelo acesso constam do artigo 9 da Lei 26 de 2016, de 22 de agosto, que diz que em cada entidade haverá um responsável pelo acesso à informação, a quem compete, nomeadamente, organizar e promover as obrigações de divulgação ativa de informação a que está vinculado o órgão ou a entidade, acompanhar a tramitação dos pedidos de acesso e reutilização e estabelecer a articulação necessária ao exercício das competências da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, CADA. Bom, faça isto, a CADA, o que é que faz? Apesar de haver esta obrigação, como não há a definição do estatuto, da natureza e estatuto desse responsável, a CADA o que tem feito é sempre convidar as entidades requeridas a que designem um responsável pelo acesso à informação. No site da CADA, neste momento, hoje, estavam inscritos 121 RAIs. Temos a indicação de outros RAIs, mas
inscritos no site da CADA, neste momento estão 121 e esperemos que esse número aumente. Temos sempre convidado as entidades requeridas, as entidades da administração pública a designar esse RAI e se os passos para a inscrição do RAI no site da CADA estão especificados e bem especificados, penso eu, no site da CADA, se mesmo assim houver alguma dúvida, podem sempre contactar a CADA, que esclarecerá certamente essa situação. Gostaria ainda de referir que quando começámos o segundo Plano Nacional de Administração Aberta tínhamos 40 registros, então já tem sido um aumento, mas claro que temos que também caminhar para termos mais registros. Foi registros, eu falo em 121 registros no site da CADA, porque nós temos conhecimento de outras entidades que já designaram o seu RAI, mas ainda não fizeram a sua inscrição no site da CADA. Eu gostaria de fazer esse apelo, que se fizesse a inscrição no site da CADA, porque isso facilita a vida de quem quer ter acesso à informação de uma determinada entidade. E só gostava de dizer a propósito que acho incompreensível como é que ao fim de tantos anos ainda não temos RAIs designados em todas as entidades obrigadas. E digo isto porque nós lembramos todos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Todas as entidades nomearam rapidamente o responsável pela proteção de dados, mas o RAI é considerado uma função menor. É que, no âmbito da proteção de dados, a não designação de um DPO é uma contornação grave. Enquanto no âmbito da LADA não há uma definição da natureza e estatuto do RAI. E, portanto, como não há esta sanção, digamos, as coisas tornam-se mais difíceis. Eu acho que isso é de filosofia. É a lei. Mas é de filosofia também, porque uma das coisas que temos ouvido muito nos últimos tempos, no discurso público, não é a transparência. Temos que reforçar a transparência, temos todos que ser mais transparentes, como se a transparência fosse um conceito assim abstrato que se pode aprovar sem se materializar. Este passo, creio, de vincular a obrigatoriedade de nomeação ou designação do RAI, eu acho que era um sinal inequívoco da seriedade com que o acesso à informação é encarado pelos nossos responsáveis. Mas há um dever jurídico. Cada órgão ou entidade referida no número 1 do artigo 4º, que é aquele que fixa o âmbito subjetivo da aplicação da LADA, as entidades sujeitas à LADA, deve designar. Portanto, há um dever jurídico. Mas só que não há uma correspondente sanção. Eu não gostaria de dizer que existe algum desconhecimento. Não há uma definição da natureza e estatuto desses responsáveis. Não gostaria de dizer que há algum desconhecimento, mas parece-me que em algumas entidades, como dizia, a LADA ainda não foi devidamente apropriada, ainda não faz parte, digamos assim, do plano estratégico da organização ou da entidade. E digo isto porque nós temos uma experiência muito interessante que fizemos em 2013 e 2017, publicámos em 2018, o último Índice de Transparência Municipal. E uma das coisas que reparámos foi, e são dados que a TI tem, por ter publicado o índice, de 2013 para 2017 ou 2018, houve uma evolução tremenda na informação que era disponibilizada através dos websites municipais. E éramos sucessivamente contactados pelas pessoas que nas câmaras municipais tinham essa responsabilidade. Normalmente, pessoas que geriam os departamentos de comunicação, ou de comunicação e marketing, ou mesmo os gabinetes de apoio à presidência. E, portanto, quando existe, digamos assim, um julgamento público, não é? As entidades e os responsáveis políticos agem, não é? Porque querem ficar bem classificados. E, portanto, eu acho que talvez arranjar um estímulo, não sei. Eu presumo que o Plano Nacional de Administração Aberta seja um estímulo maior, até porque é um documento que está subscrito pelo Governo e faz parte da estratégia de implementação do Governo. Portanto, daqui mais alguns meses, quando estivermos a avaliar o plano, seria excelente que a lista que está hoje na CADA duplicasse ou triplicasse rapidamente, não é? Ainda em relação à CADA, participaram recentemente também no diagnóstico do espaço cívico em Portugal, realizado pela OCDE. Este estudo contou com uma consulta pública, com diversas entrevistas a entidades públicas e também da sociedade civil e a atores governamentais e áreas governamentais. E um dos resultados deste estudo, realizado pela OCDE, destacou a limitada compreensão do direito à informação.
e a incapacidade, muitas vezes, que o cidadão tem de encontrar a informação para realizar os seus serviços. Gostaria de perguntar a ambos qual a importância destes diagnósticos do espaço cívico e também como é que podemos absorver estas recomendações que nos fazem também e melhorar. Como é que podemos garantir o direito à informação do cidadão? A CADA é um dos veículos de garantia do direito de acesso à informação. Mas a CADA pronuncia-se fundamentalmente pela via dos pareceres que emite. E falo na sequência de queixas ou falo na sequência de pedidos da própria entidade administrativa. Neste aspecto eu devo dizer que a CADA é passiva, isto é, age a pedido de outras entidades. Um particular, uma entidade administrativa pública. Agora, a divulgação ativa da informação, essa cabe aos entes públicos e a CADA aí não pode interferir, senão pela via dos parceiros, dizendo, olha, devia já estar divulgado, porque de acordo com a lei, isso é a informação que deveria já estar disponível para toda a gente, mas fora disso, a CADA não pode obrigar, digamos, as entidades a que disponibilizem essa informação. Eu acho que aqui temos dois pontos que temos que considerar. O primeiro ponto, porque eu acho que o segundo é concomitante deste, é a circunstância de não ser muito clara a organização do Estado. Portanto, o CIOE, o Sistema de Informação da Organização do Estado, tem que ser melhorado. Nós estamos há 3 ou 4 anos à espera que exista trabalho sustentado a esse nível. Porque parece-me, e eu sou um exemplo concreto disso, sou cidadã também, há muitas estruturas do Estado que eu desconheço completamente. Não sei qual é a sua missão, não sei quais são os seus conteúdos funcionais, não sei que informação produzem, e portanto eu acho que isso era o primeiro passo. Não há muito hábito da administração pública de divulgar aquilo que faz. Portanto, está descrito na lei orgânica e pronto, não é preciso dizer mais nada, não é? Nós temos algumas entidades com os quais os cidadãos contactam mais frequentemente, também lembrar, todo o sistema de segurança social, não é? Quer os institutos, quer o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional. Quase todos nós, a partir do momento em que entramos na vida ativa, se não antes até, conhecemos o IFP. O Fisco é também, todas as estruturas do Fisco também são organizações com as quais lidamos frequentemente, mas, por exemplo, até uma organização como a AMA, não é? Se não trabalharmos na área ou não formos da função pública, dificilmente conhecemos a sua missão e aquilo que lhe compete fazer, e, portanto, eu acho que aí há muito trabalho que pode ser desenvolvido. Que as entidades públicas percebam que não estão a falar para dentro, que estão a falar também para fora. E, portanto, simplifiquem a informação até que está constante dos seus websites, não é? E que existam apontadores rápidos para as pessoas saberem o que é que podem requerer em termos de informação, ou o que é que aquela entidade faz. Isso por um lado. Depois, verdade seja dita também, que existe da parte das pessoas digamos assim, um distanciamento relativamente à máquina do Estado, à administração pública, não é? E uma ideia feita, que eu acho que é uma ideia tola e populista, de que a administração pública não faz nada, não é? Quando a administração pública faz imenso, e é por isso que o país se move, é por isso que... E, portanto, tem mais a ver com a percepção pública de que, provavelmente, o Parlamento e o Governo, digamos assim, os atores políticos, são mais relevantes na gestão pública do que são os atores no terreno, não é? Os atores administrativos. E, portanto, eu acho que isso devia ser invertido de algum modo. Na sequência daquilo que a Karina afirmou, eu queria dizer apenas isto, é que se nota, apesar de tudo, uma atitude de maior abertura por parte de muitos entes públicos. Não digo todos, nem pensar, nem de forma alguma, mas nota-se uma atitude de maior abertura por parte de muitos entes públicos. E isso convém frisar. Muito bem. Eu iria então agora buscar um pouco o tema da participação. E a participação pode ser também uma forma e uma ferramenta para a promoção da transparência, onde o interesse da sociedade pode ajudar a desvendar e a descortinar certas situações. Um dos exemplos são os pactos de integridade, onde podemos usar essa transparência e também essa participação como uma forma do cidadão acompanhar todo um processo de contratação pública. E eu iria pedir à Karina para nos explicar um pouco o que é que são estes pactos de integridade, qual é a sua importância e também o impacto que trazem para
para o meio social, o impacto social e económico destes pactos também. O Pacto de Integridade é uma ferramenta que foi criada pela Transparency International nos anos 90, mas que sofreu um desenvolvimento substancial quando a Comissão Europeia, em 2016, decidiu pilotar pactos de integridade em quase todos os Estados-membros, cerca de 11 Estados-membros, 17 projetos. E o objetivo desse projeto, na verdade, foi de aproximar os cidadãos dos procedimentos de contratação pública. Normalmente a contratação pública é considerado um procedimento muito burocrático, não é? Muito formal, e portanto a ideia do Pacto de Integridade é, por um lado, prevenir riscos de corrupção, este é o principal objetivo de um Pacto de Integridade, prevenir e mitigar riscos de corrupção, e por outro lado, abrir os procedimentos de contratação pública ao cidadão. O que significa abrir os procedimentos de contratação pública? Significa que as pessoas tenham acesso à informação, que possam aceder sobre as decisões que são tomadas na contratação de empresas, na formulação dos cadernos de encargo, ongoing, ou seja, não no final da obra está feita. Muitas vezes o que acontece é preciso fazer uma ponte, é preciso fazer uma ferrovia, é preciso contratar um produto ou serviço e a análise desses contratos é feita a posteriori, normalmente pelo Tribunal de Contas, não é? E às vezes detectam-se anomalias, irregularidades. Não estou a falar de corrupção, e há casos bem conhecidos, mas não só disso. Erros, irregularidades, anomalias, conflitos de interesses que foram mal geridos. O Pacto de Integridade permite essa avaliação a todo o instante e esse acompanhamento a todo o instante, com o envolvimento de quem? Da comunidade afetada. Portanto, além de uma entidade independente que funciona como monitora, que no caso concreto é uma organização da sociedade civil, pode ser a TI ou qualquer outra organização. Temos a entidade contratante, que no caso português era a Direção-Geral do Património Cultural. Temos as empresas, que se candidataram aos concursos para poderem realizar as obras no Mosteiro de Alcobaça, que foi onde o pacto foi pilotado. E depois temos o quê? Temos a comunidade. Como era, no caso português, um monumento nacional, o Mosteiro de Alcobaça, classificado pela Unesco, a nossa comunidade envolvente somos todos nós, não é? Porque é um monumento nacional. Mas há, ao nível local, outras iniciativas em que a comunidade afetada é mais localizada. Então, para que as pessoas se envolvam na gestão pública, percebam como é que o dinheiro é gasto, valorizem o investimento público e, sobretudo, garantam que a despesa é boa despesa. Claro. Esse é o objetivo do Pacto de Integridade. Nós fechámos o projeto terminou formalmente em dezembro do ano passado. Depois disso, em fevereiro, foi feita a Conferência Internacional do Projeto, de fecho. Contou com a participação da doutora Elisa Ferreira, nossa comissária europeia, que, perante todos os presentes, exortou os Estados-membros a aplicarem mais pactos de integridade. E, portanto, o nosso desejo é que, nos próximos meses e anos, existam entidades que, em processo de contratação pública, queiram trabalhar com a sociedade civil na aplicação de pactos de integridade. A transparência é também não opacidade, é divulgar tudo quanto deva ser divulgado. Sem prejuízo, obviamente, de se ter em conta os direitos de terceiros que devam ser respeitados, naquele caso concreto. Mas transparência é abertura. É abertura. Abertura a tudo o que, por lei e pesando as circunstâncias do caso concreto, não deva ser preservado do conhecimento alheio. É abertura. É abertura. Essa omissão às vezes sucede, eu acho, porque não se tem instrumentos também para libertar essa informação. Não percebo porque que continuamos a ter tanta dificuldade em aceder à informação relacionada com a contratação pública, até porque o Código dos Contratos Públicos determina a publicação de todas as peças procedimentais e processuais da contratação pública. Mas se entrarmos no portal base, que é o portal que agrega essa informação, verificamos que, aliás, não é dito por nós, é dito pela própria direção do INPIC, não é? Que é o Instituto responsável, nem todos os contratos públicos estão publicados. E, portanto, não consigo perceber porque há resistência neste... Até porque há casos em que a comunicação social, por exemplo, descobre que um determinado contrato não consta do portal base e imediatamente a entidade pública vem dizer foi um lapso, vamos publicar essa informação. Porquê que isso não é feito de forma proativa, como dizia o Rui? Cria suspeita. Se o contrato não foi publicado, é porque há, com certeza, corrupção. E às vezes não é isso. Sim, às vezes não é isso. Às vezes até pode ser uma questão de comodismo. Sim, também.
a ideia de que há determinado tipo de procedimentos que os cidadãos não têm que ter conhecimento. E eu acho que também acontece isso. Não digo que é feito de forma propositada, mas essa suspeição existe no ar. E relativamente à contratação pública, e nomeadamente no momento presente em que temos o Plano de Recuperação e Resiliência, eu acho, e aliás o Governo deu um sinal claro disso ao abrir o portal Mais Transparência, estava interessado em fazê-lo, conviria é que o próprio portal Mais Transparência seguisse todas as recomendações internacionais em matéria de divulgação da informação. Há muitos dados, é verdade, mas o cruzamento dos dados não se faz facilmente, não é? E quando o cruzamento dos dados não se faz facilmente, exige-se que os cidadãos tenham recursos para conseguir trabalhar esses dados. E isso não é transparente. Portanto, os observatórios das compras públicas deviam regressar e outras ferramentas. Nós defendemos muito os que se chamam os dashboards ou ferramentas de visualização de dados determinantes, dados de contratação pública que nós acreditamos que são dados determinantes. Aliás, a Comissão Europeia está agora a discutir categorias de dados que são considerados dados especiais ou estratégicos, não é? E nós defendemos que os dados de contratação pública deveriam ser. Porquê? Uma vez mais, depois de termos tido uma crise económica e financeira gravíssima, não é? Que destruiu o país e fez com que muita gente emigrasse e muitas empresas tivessem de fechar. Depois disso tivemos algum tempo de recuperação, mas veio a Covid. E, portanto, também passámos muitas dificuldades. Estamos agora num período de recuperação. O pior que pode acontecer é, no final de utilizados estes fundos, chegarmos à conclusão ou termos a sensação de que esse dinheiro não foi gasto em prol do bem comum. Claro. E será um tópico que vamos ouvir falar muito agora com a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência. E eu diria que também são notórios os esforços que têm sido feitos para a criação de ferramentas de monitorização também da transparência. Já referiu o portal Mais Transparência, mas até aí também têm promovido algumas ferramentas. Iria focar a Integrity Watch Red Flag e ia perguntar qual é a importância destes mecanismos, como é que eles podem também incentivar não só o escrutínio de todos os contratos públicos, dos fundos comunitários, mas também como é que estas ferramentas podem incentivar a participação dos cidadãos, como é que eles, a partir desta transparência e desta publicação de dados, como é que eles podem envolver um pouco mais na contratação. Podem desenvolver a confiança nas instituições e nas decisões das instituições. Esse é o nosso objetivo. Contrariamente àquilo que se pensa, uma organização como a TI Portugal não tem como objetivo minar a confiança dos cidadãos. O nosso objetivo é exatamente o contrário, é reforçar a confiança dos cidadãos, prevenindo a corrupção e o desvio de fundos públicos. Esta ferramenta, o Integrity Watch Red Flags, é lançada também no âmbito do projeto Pacto de Integridade e é uma ferramenta, nós chamamos de Red Flag, que é uma ferramenta que permite correr riscos de corrupção sobre determinados contratos. Imaginemos, às vezes não são riscos de corrupção ou situações que indiciam alguma irregularidade. Imaginemos, contratos assinados ao domingo. Existem. Isso coloca desconfiança. Porquê que este contrato foi assinado ao domingo? Provavelmente a data foi inscrita erradamente. Não estou a dizer que o contrato foi assinado ao domingo, percebe? A data pode ter sido inscrita erradamente. Estamos agora a preparar uma nova ferramenta que se chama Integrity Watch. E este Integrity Watch, basicamente o que faz é analisar os conflitos de interesses dos responsáveis políticos e titulares de altos cargos públicos, como existe, por exemplo, em Bruxelas. Não temos ainda regulamentação do lobby. Mas isto só para dizer o seguinte, que eu acho que é o mais relevante, talvez, até do que a explicitação da ferramenta. Estas ferramentas são ferramentas que organizações da sociedade civil trazem, com base nos dados que nos são disponibilizados pelas entidades. Nós não produzimos estes dados. Quando nós defendemos mais dados, ou seja, mais elementos de análise, é para podermos robustecer também as nossas análises, mas, para mim, enquanto cidadã, seria desejável que ferramentas desenvolvidas pelo próprio Estado estivessem acessíveis a todos. Porquê? Porque nós nem sempre temos capacidade financeira para desenvolver essas ferramentas, não temos recursos, somos organizações sem fins lucrativos, mas, sobretudo, porque isso seria um sinal inequívoco do Estado que tem interesse em que o cidadão faça o escrutínio da atividade do Estado. Relativamente ao portal Mais Transparência e outras iniciativas, sim, são de saudar, mas eu tenho uma mágoa, não é? É o facto de achar que o envolvimento de organizações da sociedade civil, até como competência na área, como nós não somos convocados para apoiar o desenvolvimento dessas ferramentas. E acho que não só nós, mas mesmo a academia, temos muita gente em Portugal que já trabalha dados de forma sistemática, que trabalha as questões da transparência de forma sistemática,
e que poderiam ser convocadas, inclusive a CADA, que tem hoje em dia muita informação sobre aquilo que é requisitado e pedido e porquê que as pessoas pedem informação. Mas eu acho que quanto maior for a divulgação ativa da informação, também maior será a participação dos cidadãos. Exatamente. E, portanto, há que promover essa divulgação ativa. Por isso é que nós dizemos mais paralelamente, participação, mais estar-se a cidadania. promover a participação dos cidadãos, de todos os cidadãos. Por isso é que este compromisso se chama mais participação, mais cidadania. Mais cidadania, porque exatamente. É concomitante. Exatamente. Recentemente, também aqui na Europa, foram realizadas as conferências sobre o futuro da Europa e que contaram com diversos painéis de cidadãos e mais de 240 medidas que foram entregues no Parlamento, na Comissão e no Conselho da União Europeia. Uma das iniciativas que foi votada unanimemente foi a criação de assembleias de cidadão que se reúnam de forma periódica e que sejam juridicamente vinculativas e que consigam também estas assembleias monitorizar a implementação dos projetos e das propostas que saem destes conselhos e destes processos participativos. É interessante pensar que foi uma proposta votada por todos, não é? Porque todos procuramos uma sociedade mais participada e daí vem também o direito à informação e esse acesso à informação que referíamos. Iria perguntar ao Rui, como pode o acesso à informação incentivar a participação? A divulgação ativa de todas estas iniciativas é um passo fundamental. E dar a conhecer aos cidadãos os seus direitos é também essencial. Porque um país em que haja uma sociedade civil forte é certamente um país em que os direitos dos cidadãos estarão melhor salvaguardados. Um país em que as instituições públicas se sintam. É um país em que as instituições públicas, certamente, em que haverá uma sociedade civil forte, é um país em que as instituições públicas estarão certamente mais despertas para a promoção e para o cumprimento dos direitos dos cidadãos. Muito bem. Karina, não sei se quer acrescentar também esta questão. Sim, sobre as assembleias de cidadãos, concordo absolutamente com aquilo que o Rui diz. Sobre as assembleias de cidadãos, eu tenho, obviamente sou favorável a todas as iniciativas que promovam a participação dos cidadãos. A única coisa que acho que é importante salientar, até porque estou numa organização cívica, é que as assembleias de cidadãos não devem substituir as ONGs e as coletividades, e portanto é o que eu costumo dizer, os cidadãos organizados de forma jurídica e institucional. Porquê? Porque as associações sem fins lucrativos, agora falando em geral, são associações que representam interesses dos seus membros, e os seus membros são cidadãos. Não é? E, portanto, é importante nós percebermos que a Europa não é toda igual. Nem todos os países europeus são todos iguais. E há países na Europa em que assistimos a digamos assim, um espaço de participação das organizações da sociedade civil, como as ONGs, está absolutamente mitigado. Não há esse espaço político de participação cívica organizada e, portanto, todas as organizações constituídas por cidadãos, sejam as organizações de trabalhadores, organizações de pais, organizações cívicas como a nossa, organizações de jovens, culturais, tal como elas estão inscritas no nosso Código Civil, o facto de existirem muitas e de existir espaço específico de participação estruturado por organizações da sociedade civil, isso significa a maturidade da nossa democracia. E, portanto, eu às vezes sinto que, por muito boas ideias que existam, talvez pensar, primeiramente antes destes passos mais, digamos assim, mais progressistas, não é? De vincular as decisões das Assembleias de Cidadãos, talvez olhar para o espaço de participação das organizações que já existem, porque uma falha incrível de Portugal, e isso é dito por muitas organizações internacionais que trabalham nesta matéria, mas a própria Gulbenkian tem relatórios nesse sentido, a capacidade que nós, organizações da sociedade civil, temos de impactar políticas públicas é ínfima ainda. Portanto, ainda não é ideal. O espaço que temos de participação são as consultas públicas,
mas esta participação, por exemplo, na Rede Nacional de Administração Aberta, é também ela inédita, não é? Porque não temos muitos fóruns de decisão que incluam a sociedade civil no mesmo patamar de igualdade que as organizações públicas, pelo menos do ponto de vista da discussão, não do ponto de vista da responsabilidade, naturalmente. Não é? Nós não temos responsabilidades na implementação do Plano Nacional de Administração Aberta. Quem tem responsabilidade são as entidades que têm que digamos assim, contribuir para o avanço dos compromissos que foram definidos, mas até aí Portugal sente-se absolutamente empoderada no processo de decisão de que compromisso se inscrever no plano, e eu acho que isso é de salientar, e gostava que fosse uma experiência, até a experiência de cocriação, que fosse espalhada por outras áreas de participação civil. Estas assembleias de cidadãos, como a Karina disse, no espaço da União Europeia, nem todas as sociedades são iguais. Portanto, estas assembleias de cidadãos podem funcionar bem nos países e não funcionar noutros. Ou ser capturadas por interesses políticos. Isto é um risco que temos de considerar, não é? Eu ainda não percebi bem o que serão estas assembleias de cidadãos. Será um plenário de cidadãos eleitores naquele âmbito geográfico circunscrito ou não? Quer dizer, e se for um plenário de cidadãos eleitores, se forem poucos, tudo bem. Agora, se forem muitos, em Portugal poderá não funcionar. Não sei como é que funcionará noutros países. Há países, certamente, em que terão uma experiência maior neste campo e que poderão funcionar bem, mas em Portugal não sei se funcionará. E o modelo de representatividade aí vai ter um Exatamente. determinado. Exatamente. Por exemplo, eu acho que seria uma boa ideia até, já que estamos a falar deste tipo de modelos, porque não a instituição de avaliação até dos orçamentos participativos, não é? Que já estão instalados no país, talvez perceber qual é a mais-valia, como é que funcionaram, como é que as pessoas percepcionam a sua participação nesses processos, que obras foram concretizadas, o tempo de concretização dessas obras. Portanto, eu acho que todas estas experiências de participação são fundamentais. Gostaria apenas de deixar isso claro, porque acho que também é meu dever, enquanto alguém que tem responsabilidade numa organização cívica, representando os membros que a constituem. As organizações da sociedade civil, ou seja, a sociedade civil organizada, como gosto de dizer, tem o seu papel social e é preciso dar mais espaço. E, sobretudo, avaliar até o que é que tem que ser feito para se dar esse espaço. E depois, então, pensar em incrementar as formas de participação, porque nem tudo que vem da Europa pode ser customizado à realidade nacional. Para fechar, pegando também nesta questão dos movimentos, queria perguntar como é que estes movimentos de cidadãos e também da sociedade civil nos podem ajudar a nós a ser uma administração mais aberta. Como é que podemos criar mais movimentos ou como é que os cidadãos nos podem também ajudar a ser uma administração mais aberta? Eu acho que nos últimos anos tem existido mais possibilidade de feedback. Portanto, a parte das organizações públicas hoje em dia têm as caixas de reclamações ou de sugestões e, portanto, as pessoas conseguem comunicar de forma mais direta ou, pelo menos, manifestar a sua opinião sobre um determinado serviço que existiu. Mas acho que, às vezes, esquecemos que a sociedade civil não é constituída apenas por organizações da sociedade civil como aquelas que estávamos a falar há pouco. Organizações como a TI, ONGs, associações ou IPSS. As empresas também fazem parte da sociedade civil. E eu acho que, e isto é uma opinião muito pessoal, acho que o espaço de participação do tecido empresarial, além do compliance legal, é ainda muito diminuto. E, portanto, quando eu penso isso, eu penso que deve ser dado mais espaço aos trabalhadores, aos ativistas cívicos, nas suas diferentes áreas. Quando digo aos trabalhadores, também aos funcionários públicos, porque parece-me que os funcionários públicos poderiam trazer muita informação capaz de alterar e de melhorar substancialmente o serviço público. Gostava de perceber como é que isto está a ser feito internamente. Eu sei que a AMA tem projetos, e o ADEX em particular tem projetos nessa medida, mas também as empresas. Acho que era importante ouvir-se os empresários, os pequenos empreendedores que temos. Somos um país que tem um tecido empresarial constituído sobretudo por empresas familiares e deveria ser dado espaço também a essas pessoas para dizerem a sua justiça, porque elas estão em permanente contacto
com a administração pública, quer com os licenciamentos, quer com o fisco, quer com a segurança social, em tudo que constitui a vida de uma empresa e depois tem impacto na empregabilidade e na sustentabilidade do país. Parece-me que isso ainda não foi suficientemente trabalhado. Eu concordo integralmente. Não tem pedidos de empresas, pois não? Não. De acesso à informação? Temos alguns. Pedidos de empresas de acesso à informação, temos alguns. Queixas, sobretudo queixas. Mas não são muitos. Não são muitos. Comparando com as queixas de cidadãos, são menos as queixas de particulares empresas do que... O que é extraordinário, não é? Pensante. Pois. Mas são... Acho que ainda existe um bocadinho esta sensação de que se eu pedir informação, não é? Vou ficar, digamos assim, vou ser salientada pela negativa, não pela positiva. Como se pedir acesso à informação que não é divulgada de forma proativa fosse uma atitude negativa relativamente a uma determinada organização. Isto, do ponto de vista negocial, pode ser percepcionado como tendo impacto, não é? Digamos assim. Mas acho que é muito bom termos agora uma nova lei, que é a Lei de Proteção de Denunciantes. Acho que essa Lei de Proteção de Denunciantes vai ser fundamental para moralizar, digamos assim, ou equilibrar, digamos assim, esta percepção, espero eu, mas falta mais sensibilização. Muito obrigada. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Muito obrigado. Obrigada Não pela queria oportunidade. agradecer a Muito obrigado vossa também. E assim damos fim ao nosso debate. Obrigada a todos. Muito obrigado. Termina. Obrigada. Bom dia. Quero cumprimentar todas as entidades e pessoas participantes e deixar um agradecimento especial à AMA, a nossa agência para a modernização administrativa, pela organização desta semana de reflexão, de partilha e de debate. A Open Government Partnership assenta na ideia simples de que um governo aberto e transparente, mais acessível aos cidadãos, responde melhor às suas necessidades e beneficia a sociedade em geral. É tendo por base esta ideia que vários países em todo o mundo assinaram a Declaração Open Government, que se traduz num compromisso de salvaguardar a transparência, promover a participação pública, combater e prevenir a corrupção e utilizar as novas tecnologias como forma de fortalecer a democracia participativa. Em Portugal, implementámos o primeiro Plano de Ação Nacional para a Administração Aberta entre 2018 e 2020, com a concretização de 8 compromissos, contando com a colaboração de múltiplos organismos da administração pública. Neste momento, estamos a implementar o segundo Plano de Ação, que tem um foco especial na transparência na utilização dos fundos públicos e, em particular, do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Tem um foco também na inclusão no acesso aos serviços públicos, na utilização de dados abertos e no uso seguro da tecnologia. Todos estes são aspectos muito importantes e decisivos no tempo em que vivemos. Num período de intensa digitalização da nossa sociedade e a par das oportunidades que o digital nos oferece, tornaram-se também mais presentes os riscos associados à sua utilização. Devemos, por isso, empenhar todos os esforços para que os cidadãos usem com confiança os meios digitais para responderem com facilidade e eficácia às necessidades do dia-a-dia. O período da pandemia foi também um acelerador da transição digital e obrigou-nos a recorrer à tecnologia de uma forma mais intensa para superarmos a impossibilidade de estarmos juntos fisicamente e podermos continuar a funcionar como uma sociedade integrada. Às entidades públicas, a crise pandémica lançou o desafio muito significativo de dar uma resposta capaz de mitigar e corrigir os efeitos sociais e económicos de um evento imprevisto e fortemente perturbador. Neste contexto,
nasceram instrumentos como o PRR, que, pelos significativos montantes financeiros envolvidos, exigem especial transparência na disponibilização de informação pública sobre a sua aplicação em projetos de recuperação da economia e de realização de várias reformas. Foram estes alguns dos temas que a OpenGov Week procurou debater durante esta semana. Estou seguro que foi uma excelente oportunidade para divulgar estes princípios à sociedade em geral e à comunidade de agentes envolvidos, reforçando as parcerias que nos permitem concretizar os compromissos estabelecidos. Reitero, por isso, o meu agradecimento a todos os que participaram nas diferentes iniciativas. Este trabalho só chegará a bom porto com a participação e o envolvimento de todos. A saúde da democracia reside num espaço cívico mais informado, mais seguro e mais participativo. Muito obrigado.